Maktub, Yalla, Marhaba, Ismi Bazimar Ariela, Kaifalhal, Sabah al-Khair, Bonjour, good morning, Buenos dias, Bonjour, good morning, Buenos dias, Buongiorno, Ohio, Guten Morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 25 de março de 2023, sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. O título diz: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguintemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manhetar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem no futuro. Glória a Deus. Deus é bom, perfeito, maravilhoso, soberano, Ele é fiel. Ainda que não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Só o Senhor é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor, aleluia. Gente, eu estava lendo esta semana, antes de trazer o vídeo para vocês, meninos, e Deus me focou sobre o Espírito Santo, que ainda não tinha trazido para vocês, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu fui buscar algo para vocês, um vídeo para vocês, um louvor para vocês que estivesse falando justamente sobre isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos lá. Quando as pessoas às vezes não aceitaram Jesus, não são de Jesus, e aí diz assim mesmo: eu não creio nesse Deus, eu não creio nesse Jesus, eu não estou nem aí, e começa a xingar, a ofender, a destratar o Senhor. Jesus está dizendo aqui: tá tranquilo, estou colocando com minhas palavras, tá tranquilo, tá suave, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no futuro. A palavra de Deus, aí você vai dizer: por que Jesus está falando isso? Porque os fariseus estavam dizendo que Jesus tinha espírito imundo. Ou seja, estava ofendendo o Espírito Santo de Deus. E aí vamos ler aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 15. Deixa eu ver se é aqui ou se eu já me perdi. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. 16. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte,
Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Qual é o pecado que não é para orar? Um deles é blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse, não digo que ore, porque a própria palavra que eu acabei de ler aqui para vocês está explicando, especificando que é um mal que não será perdoado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, às vezes, você está aí do outro lado, você está revoltado, você não acredita no meu Deus, você não acredita em Jesus Cristo, e aí Deus até tolera, Deus até aceita que você o ofenda, até tolera entre aspas, aceita entre aspas, mas quando você se levanta contra o Espírito Santo de Deus, é um pecado que não é para ser orado, é um pecado para a morte. Então, muito cuidado, tá? Então, é uma situação que eu busquei para vocês. Quando você se levanta contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Então fica ligado com o que sai da tua boca, para que você não venha colher maldição e morte, ok? Fica com esta palavra para o dia de hoje. Palavras de dicionário: rodilha, pano que se enrola como rosca e em que se assenta a carga na cabeça. Rotenho ou rofênio, eu vou ver depois para vocês que a minha letra é linda, maravilhosa, eu entendo nem nada. Rofênio, que parece falar pelo nariz, fanhoso, roquenho. Gente, só o sangue. Eu vou verificar direitinho para vocês, depois eu coloco o significado real do que eu peguei, copiei, e eu mesmo, através da minha letra, eu não consigo, eu preciso fazer aquilo, como é que se diz, caligrafia, né? Vou fazer as letrinhas, cobrir direitinho, porque só o sangue do Cordeiro. Fiquem com Deus.